Fala aí, pessoal. De novo, bom dia. Acho que já está gravando. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é falar sobre as equações de Cauchy-Riemann, tá? Elas vão ser uma ferramenta importante para a gente verificar a analiticidade de uma função complexa, beleza? Então, vamos começar lembrando uma coisa importante, que é a definição de uma função diferenciável, tá? Então, uma função dessa diferenciável é quando existir o seguinte limite. Quando a gente calcular o limite, o ΔZ vai para zero, de f de z mais ΔZ menos f de z sobre ΔZ. Então, quando esse limite existir, tá? Então, a gente vai dizer que ela é diferenciável se esse limite existe. Então, isso aqui existe, implica f derivável ou diferenciável, né? E uma outra definição que é importante, que a gente falou na última aula, que é com relação à analiticidade. A função f, ela é analítica em um ponto, se acho que é melhor a gente definir no ponto aqui, né? F analítica em Z0, se f é derivável em Z0 e em toda uma vizinhança, né? Em toda uma vizinhança de Z0. T de Z0. Então, essas são as duas definições importantes que a gente precisa só pontuar aqui no início para a gente poder discutir. Então, vamos lá. Se a função é derivável, esse limite existe, e se ela é analítica, então ela é derivável não só num ponto, mas como todo o entorno daquele ponto lá que você verificou a derivada, tá? E aí, acontece o seguinte. Se a função é derivável, vamos começar por esse ponto aqui, ó. Então, se f é derivável, deixa eu ter uma f complexa aqui. Derivável. Um ponto z qualquer aqui, ó, x mais y. Então, vai acontecer o seguinte, tá? O limite existe, né? Como a gente acabou de dizer. Então, esse limite aqui existe. Que é o limite quando ΔZ vai para zero. De f de z mais ΔZ. Menos f de z sobre ΔZ. E aí, neste caso, o que a gente pode fazer? Bem, eu estou dizendo que a f é derivável nesse ponto x mais y, que é esse ponto z. Ou seja, esse limite existe. Se ele existe, eu vou reescrevê-lo da seguinte maneira, tá? Então, observando o seguinte, ó, que eu posso escrever, então, a minha função, né? Neste ponto z dado aí, que na verdade é um f de xy, como sendo um u de xy mais um i w de xy. Perfeito? Tá certo? Isso aqui significa, então, que este limite que a gente, né, escreveu aqui, ele pode ser reescrito em função dessas duas funções aqui, que são funções de R2 em R, tá? Então, essas funções aqui são reais, tanto a U quanto a W, tá? E isso vai permitir a gente chegar num par de relações interessantes, tá? Então, isso aqui é verdade. Então, observando que se eu puder escrever o f de z dessa forma, então este limite, esse limite aqui de cima, eu posso reescrevê-lo da seguinte maneira, tá? Então, este limite aqui, vou escrevê-lo assim. Vou até copiar ele aqui, eu só escrevo aqui embaixo, então eu posso reescrever esse limite assim, né?
Então, esse limite ele pode ficar reescrito assim, ó, como sendo o limite, ok? Quando o ΔZ vai para zero, de quem? De... acho que vai ficar pequeno aqui, ó. Acho que vai ficar pequeno. Vou escrever embaixo aqui. Isso aqui é igual, deixa eu igual aqui em cima, isso aqui é igual, escrevi aqui embaixo, limite quando o ΔZ vai para zero, do seguinte negócio. U, eu já traduzo o que eu estou escrevendo aqui. Então, isso aqui vai ficar U de x mais ΔX, y mais ΔY, mais IW de x mais ΔX, y mais ΔY, ok? Menos U de XY, menos IW de XY sobre ΔX mais I ΔY. Então, só para simplificar, isso aqui que eu estou chamando é o ΔZ, tá certo? Este cara vai para zero, tá faltando um delta aqui, ó, então I ΔY, tá? Esse cara aí para mim é o ΔZ, e aí se esse cara é o ΔZ, então o F de Z mais ΔZ é toda essa expressão aqui, enquanto o F de Z é exatamente isso aqui, tá? E aí, se esse limite, né, se esse limite aqui de cima existe, significa claramente que esse limite existe, então significa que se ele existe em todos os caminhos possíveis, e aí eu vou escolher dois caminhos em particular, tá? Então, isso aqui implica que se esse limite existe, esse limite aqui, o segundo, né, existe para todo o caminho possível. Não, este cara aqui existe. Este cara aqui também existe. E aí, se ele existe para todo caminho possível, então eu posso dizer que o valor deste limite é exatamente igual ao valor do limite quando eu estou, por exemplo, só sobre o eixo real, tá? Então, eu posso, traduzindo isso aqui, eu posso reescrever isso aqui como sendo o limite quando ΔX vai para zero e ΔY igual a zero, tá? Então, isso aqui quer dizer que eu estou sobre o eixo real. Ok? É basicamente a regra dos dois caminhos ao contrário, né? Normalmente a gente usa a regra dos dois caminhos para provar que um limite não existe. Aqui eu estou fazendo o oposto. Eu já sei que o limite existe, então, para qualquer dois caminhos diferentes que eu pegar, não importa qual seja eles, o limite vai ser sempre o mesmo. Então, eu estou usando exatamente essa observação aqui. Então, como o ΔY é zero, isso aqui vai ficar assim, ó, U de x mais ΔX, y, mais I W, x mais ΔX y, menos U de xy, menos I W de xy, tudo isso dividido por ΔX, né? Afinal de contas eu estou fazendo o ΔY ser zero. E olha o que vai acontecer. Isso aqui, ó, se eu separar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, eu vou ficar com dois limites, né? Então eu vou ficar com o limite quando o ΔX é para zero. De quem? De U de x mais ΔX y menos U de xy sobre ΔX mais I vezes o limite quando ΔX é para zero de W x mais ΔXY menos W de XY dividido por ΔX. E isso aqui, tanto essa expressão quanto essa expressão que está aparecendo aqui são conhecidas de vocês. Isso aqui é a derivada parcial da U com relação a x, e o segundo é a derivada parcial de W com relação a x. Tá? Então, por um lado, quando a gente escolhe um caminho sobre o eixo real, a gente observa que, se esse limite existe, esse limite coincide com essa soma de derivadas aqui. Tá ok? Só que se eu fizer por outro lado, escolher um caminho sobre o eixo imaginário, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, saca só. Então aqui, ó, se eu fizer esse mesmo limite, então eu vou até separar aqui, vou chamar aqui de 1, ó. Só que este mesmo limite, isso aqui ainda é tudo igual, tá? Isso aqui é tudo igual. Este mesmo limite, eu ainda posso reescrevê-lo como sendo o limite do seguinte, fazer o ΔX ir para zero,
do Δy ir para zero, ou seja, eu estou aqui agora sobre o eixo imaginário, então esse limite aqui de cima, ó, eu vou reescrevê-lo da seguinte maneira. Aqui eu vou ficar assim, eu vou até deixar ele ali, vou até marcar ele aqui de novo, ó, só para... Esse limite aqui, quando eu fizer o Δx ir para zero, então esse aqui vai sumir, este aqui vai sumir e este aqui vai sumir. Então, esse limite vai ficar assim, ó, U de x, y, y mais Δy mais I W x, y mais Δy menos U de xy menos I W de xy dividido por I Δy, tá certo? E aí aqui de novo eu vou fazer uma separação de parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, e aqui eu vou ficar com isso aqui, ó. Vou ficar com limite, tá? Quando o Δy vai para zero, ok? De W de x, y mais Δy menos W de xy sobre Δy mais 1 sobre I. Estou separando aqui parte real com parte real, parte imaginária. Estou simplificando aqui, né, essa expressão aqui. Isso aqui vai ficar U de x, y mais Δy menos U de xy. Ok? Tudo isso dividido por Δy, tá? Este 1 sobre I que está aqui eu posso trocar por menos I, não é isso? 1 sobre I é menos I, ok? Então eu posso fazer essa substituição. E aqui o que vai obter é o seguinte, olha. Observe o seguinte, isso aqui é a derivada, quando o Δy vai para zero, isso aqui fornece a derivada parcial de W com relação a Y, isso aqui fornece a derivada parcial de U com relação a Y. Então eu posso reescrever esse limite que está aí, como sendo o seguinte, derivada parcial de W com relação a Y, menos I, tá certo? Derivada parcial de U com relação a Y. Beleza? Eu vou chamar isso aqui de 2. Tá? Bem, a expressão 1, ela foi obtida quando eu peguei o limite, a derivada existente sobre o eixo real. O 2 apareceu quando eu peguei e analisei a derivada existente sobre o eixo imaginário. Bem, e como as derivadas existem, né, estou supondo que elas existem, que a função é diferenciável, então essas duas coisas têm que ser iguais, né? Tá? Então, isso aqui tem que ser iguais. Então, como f' de z existe em z, né? Existe no ponto z. Isso implica que 1 é igual a 2. Tá certo? Ou seja, isso implica que du dx mais I du dy, desculpa, dw dx, perdão, dw dx, isso é igual, na verdade, a dw dy menos I du dy. Bem, mas se o lado esquerdo é igual ao lado direito, então parte real é igual a parte real, parte imaginária é igual a parte imaginária, isso aqui então implica que du dx é igual a dw dy, tá? E dw dx é igual a menos du dy. E esse par de equações aqui, tá? É conhecido como equações de Cauchy-Riemann. Ok? Então, se por acaso a função é diferenciável, ou analítica também valeria no caso aqui, então, se a função é diferenciável, valem as equações de Cauchy-Riemann, tá? Deixa eu escrever direito aqui que tá meio estranho, né? Aqui é D, W, Y. Deixa eu ver se tá melhor. Só para não confundir. Aqui D, U, aqui D, Y.
Acho que está um pouco menos bagunçado, né? Então, essas são as famosas equações de Cauchy-Riemann, tá? Isso aqui vale, então, a princípio, isso aqui vale se f é derivável em z igual a x mais y. Ou se ela é analítica também, tá? Eu posso até colocar aqui analítica, porque a analiticidade está relacionada com a derivada, né? Analítica. Ok? Beleza? Excelente. Vamos fazer um exemplo aqui. Vou fazer um exemplinho aqui interessante, que ele é o seguinte. Vamos pegar essa função aqui. Então, considere aqui a seguinte função. Verifique se essa função complexa é definida dessa forma aqui, ó, f xz igual a x mais 4y é diferenciável, é derivável em algum ponto. Eu acho que vocês devem estar se perguntando, bem, o que eu provei, que a gente conseguiu para chegar nas equações de Cauchy-Riemann, nesse par de equações, a gente precisa que a função seja diferenciável num ponto, e se ela for diferenciável num ponto, vale isso aqui. Tá? Bem, vamos ver. Eu quero saber se essa função ela é derivável em algum ponto. Se por acaso valerem as condições de Cauchy-Riemann, ou as equações de Cauchy-Riemann, eu posso garantir que ela vai ser derivável? Não, não posso. Não posso mesmo. No entanto, se por acaso não valerem as condições de Cauchy-Riemann, então eu posso garantir que ela não vai ser derivável, porque se ela fosse, valeria. Ficou claro? Então, apesar de, neste momento, eu não ser capaz de dizer que o simples fato das equações de Cauchy-Riemann serem satisfeitas garante para mim a diferenciabilidade, eu posso usar esse fato para mostrar que se por acaso não for derivável, elas não vão valer, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, bem, vamos testar. Neste caso, nós temos o seguinte, né? Nós temos que o nosso u de xy é igual a x, e a gente tem que o w de xy aqui é igual a 4y, tá certo? Isso significa, então, que se eu testar as condições de Cauchy-Riemann, o que eu vou obter? Se eu derivar u com relação a x, isso vai dar 1. Se eu derivar u com relação, desculpa, w com relação a x, se eu derivar w com relação a x, isso aqui vai dar 0. Se eu derivar u com relação a y, isso vai dar 0. E se eu derivar w com relação a... Desculpa, x eu já fiz. W com relação a y, isso aqui vai dar 4, tá certo? As condições de Cauchy-Riemann dizem o seguinte, que este cara tem que ser igual a este, e este cara tem que ser igual a menos esse aqui, correto? Então, eu preciso ter o seguinte, mas nesse caso a gente tem o seguinte, olha, que du dx, que é igual a 1, é diferente de 4, né, que é a derivada de w com relação a y, tá certo? Mas eu tenho que a derivada de w com relação a x é igual a menos a derivada de u com relação a y, porque afinal de contas é tudo zero, tá? Então, essa equação ela é satisfeita, porém, essa aqui não é. Então, o que isso aqui garante para mim? Isso aqui garante, então, para mim que a função f de z não é derivável. Então, aqui não é derivável em nenhum ponto, em nenhum z igual a x mais y, porque as equações de Cauchy-Riemann não valem.
não são satisfeitas. Então, isso é um bom teste para a gente. É como se fosse, na verdade, como eu disse anteriormente, é como se fosse uma regra dos dois caminhos, né? A gente usa a regra dos dois caminhos para quê? Para verificar se um determinado limite não existe. Mas como que a gente usa a regra dos dois caminhos? A gente verifica que o limite por dois caminhos diferentes são diferentes. Isso aí garante a não existência de um determinado limite. Aqui está dizendo a mesma coisa, olha, essas derivadas equivalem a dois caminhos diferentes. Como elas são diferentes, né, como as equações não são iguais, elas não batem, isso significa que os limites são diferentes e, portanto, a derivada não existe, tá? E a gente pode usar isso como se fosse um critério, né, para verificar a não diferenciabilidade e, consequentemente, a não analiticidade da função em determinado ponto, tá? Então, isso aqui garante para a gente o seguinte, ó. Eu posso até colocar isso aqui como sendo um pequeno teorema, né? Não sei se talvez um teorema seja o adequado, mas enfim, vamos botar aqui, ó, como proposição. Proposição, né? Então, posso escrever aqui. Então, se não valem as equações ou condições de Cauchy-Riemann também, tá? De Cauchy-Riemann em um Z dentro de um domínio qualquer, então a f de Z, que é U de xy mais I W de xy, ela não pode ser analítica em D, tá? Não pode ser analítica em D, porque F não é derivável em Z. Beleza? Legal? Excelente. Aí vamos fazer um outro exemplo com relação a isso aqui. Eu sei que vocês devem estar pensando, poxa, mas isso aqui só serve para mostrar que ela não é analítica? Aguenta aí, a gente vai chegar no ponto, a gente vai chegar na parte que interessa, tá? Então, vou fazer um outro exemplo aqui. Ó. Vamos pegar uma outra função. Vou chamar de exemplo 2. Como é que eu chamei aqui? Exemplo, vou chamar de exemplo 2. Então, eu vou continuar com a mesma proposta, tá? Então, vamos mostrar aqui, ó. Mostre que f de z, que é 2x² mais y mais i vezes y² menos x, não é analítica em nenhum ponto. Então, primeiro, essa função está bem definida para qualquer complexo, né? Você pode colocar qualquer complexo aí que não tem problema. Se você pegar qualquer complexo na forma z igual x mais y, não tem o menor problema. Qualquer valor de x, y você pode colocar aí. Então, essa é uma função que ela aceita qualquer complexo e ela devolve também complexos de forma geral. No entanto, ela não é analítica em nenhum ponto. Por que ela não vai ser analítica em nenhum ponto? Porque as condições de Cauchy-Riemann eventualmente vão falhar de alguma forma. Então, vamos verificar, tá? Então, neste caso, eu tenho aqui a parte real, né? U de xy. Ela é 2x² mais y. Tenho que a parte imaginária w, ela é y² menos x, tá ok? E aí, se eu derivar aqui as derivadas que eu preciso, então eu tenho que a derivada de u com relação a x vai ser 4x, e eu preciso que a derivada de u com relação a x, que é 4x, seja igual à derivada de w com relação a y, que vai ser, nesse caso, 2y. Tá? Além disso,
para as condições de Cauchy-Riemann valerem, eu preciso do seguinte, que a derivada de U com relação a... Desculpa, de W com relação a X, eu preciso que a derivada de W com relação a X, que nesse caso dá menos 1, seja igual à derivada de U com relação a menos a derivada de U com relação a Y, né? Menos a derivada de U com relação a Y, que nesse caso é menos 1 mesmo. Então, olha que interessante. Aqui está tudo ok. Aqui eu tenho um ponto de interrogação, tá? Por quê? Eu preciso que essas coisas sejam iguais. Eu preciso que essas coisas sejam iguais. E aqui, quando que elas vão ser iguais? Né? Quando que isso aqui vai ser igual? Isso aqui só vai ser igual, né? Então, a primeira ali, vou chamar aqui de 1. 1 aqui só vai ser satisfeito essa igualdade só vai acontecer se y for igual a 2x, tá certo? Que a reta y é igual a 2x, tá ok? Mas aí, neste caso, o que acontece? Bem, neste caso, as condições de Cauchy-Riemann vão valer, tá? Então, eu estou dizendo o seguinte, olha, se eu pegar aqui o plano complexo, aqui parte o eixo real, aqui o eixo imaginário, então eu tenho aqui a reta... Ficou bom aqui, não, peraí. Outra cor aqui. Se eu pegar a reta aqui, ó, y igual a 2x, que é essa reta aqui no plano complexo, então em cima dessa reta valem as condições de Cauchy-Riemann. Então aqui sobre essa reta contínua, né? Deixa eu desenhar mais um pouquinho dela aqui para baixo. Então, sobre essa reta, valem as equações de Cauchy-Riemann, tá? Só que tem um problema. Tá tudo bem sobre essa reta valerem as condições de Cauchy-Riemann. Só tem um problema, um pequeno problema, que é qual? Eu não posso garantir que ela é analítica pelo seguinte, para ela ser analítica, tem que acontecer o seguinte, se você pegar um ponto aqui, ó, para ela ser analítica, ela tem que ser derivável neste ponto e em quem mais? Em todo o entorno desse ponto, né? Eu precisaria que ela fosse derivável, não apenas nesse ponto, eu precisaria que ela fosse derivável em todo este contorno aqui. Mas eu não sei se... Eu só sei que ela pode ser potencialmente derivável aqui. Eu não sei... Mas se ela é só derivável aqui, eu sei que ela não vai ser derivável aqui, e nem vai ser derivável aqui, e nem vai ser derivável aqui. Eu só posso garantir no máximo que ela vai ser derivável sobre a reta. E nem sobre a reta eu posso garantir que ela é derivável. Eu no máximo tenho uma suspeita. Por quê? Os limites sobre a reta existem, né? Os limites sobre a reta existem, tá? Porque isso aqui vai ter uma igualdade. Desculpa, os limites sobre a reta são iguais nas duas direções, né? Porque eu vou ter essa igualdade aqui, mas isso não é suficiente para eu garantir que ela é derivável, tá? Então, ela no máximo pode ser derivável nesse ponto, mas ela certamente não vai ser derivável aqui, porque aqui fora da reta os limites não existem, tá? Então, sobre essa reta valem as condições de Cauchy-Riemann, mas isso não é suficiente para mostrar que sobre, né? Para verificar que qualquer ponto sobre a reta y igual a 2x, a gente tem que f é analítica. Pois, para qualquer ponto na vizinhança de um x0
2x0, né? São os pontos que estão sobre a reta. Qualquer ponto na vizinhança de um ponto x0 que não está sobre a reta, que não está sobre y igual a 2x, as equações de Cauchy-Riemann são violadas, né? E, portanto, elas não têm como ser analíticas, né? Portanto, sem analiticidade. Mas parece que eu estou aqui só para dar notícia ruim, né? Parece aqui que eu estou só como mensageiro da discórdia, né? Na verdade, não é isso. A gente tem que verificar, na verdade, que apesar a gente ainda não chegou nesse ponto, mas a gente tem que verificar que, apesar do limite existir e a gente ter as equações de Cauchy-Riemann, não é só coisa boa que elas vão nos trazer e que a gente vai discutir a partir de agora, tá? A gente viu aqui só a parte ruim até o momento, mas a gente vai ver que dá para a gente inferir coisas positivas a respeito dessas equações, tá? E, na verdade, o ponto mais importante aqui, talvez, da nossa aula é que a gente pode sim garantir que a função é analítica sob certas condições quando as condições de Cauchy-Riemann são respeitadas, tá? Então, eu vou colocar aqui como um teorema. É um teorema excelente, um teorema maravilhoso, tá? Que eu vou chamar aqui de critério para analiticidade. Critério de analiticidade. Bem, depois desse monte de notícia ruim, tinha que vir uma boa, né? E a boa é o seguinte, a gente consegue usar as condições de Cauchy-Riemann, sim, para testar a analiticidade, porque a princípio, na nossa discussão até o momento, a gente não era capaz de dizer nada a respeito disso, a gente só era capaz de usar as condições de Cauchy-Riemann para verificar se uma determinada função é ou não, ela não é analítica, tá? Então, considere aqui, né, um ponto x, desculpa, z, que é x mais y, e f de z, uma função complexa, que tem a parte real escrita como u xy mais i w xy, tá certo? Se u e w são contínuas e também tem primeira derivada contínua, primeiras derivadas, né? Primeiras derivadas contínuas em D, um domínio, vou botar assim, um domínio D de dado, considere-se o contínuo em domínio D. Deixa eu só ver aqui. Acho que é melhor escrever assim. Vou mudar ligeiramente aqui. Ó. Considere xy ponto aqui, f de z, e acho que é melhor botar assim. Ó. Supõe ainda que, né? Tem que dar uma roubadinha aqui. Ó. Isso aqui não dá para a gente fazer no quadrado. Pelo menos algumas vantagens do mundo digital a gente tem, né? Considere isso e isso. Suponha ainda que. Suponha ainda que U e V são contínuas e também tem primeiros derivados contínuos do domínio D. Tá, beleza. Agora sim, se U e W
satisfazem as condições de Cauchy-Riemann para todo xy, para todo z em D, né, no caso, para todo z em D de dado, então a função f vai ser analítica, então a função f de z, que é u de xy mais iw de xy, é analítica em todo D. Em todo o domínio D, beleza? Então, por exemplo, se eu considerar, vamos fazer um exemplo bem simples aqui. É uma coisa que a gente já sabe, mas só para a gente observar aqui o comportamento. Então, exemplo 3. Totalmente trivial, tá? Então, verifique que f de z igual a z quadrado é analítica. Como disse, é um exemplo trivial, porque afinal de contas essa função a gente já sabe que ela é derivável em todo ponto e a gente sabe calcular a derivada dela em todo ponto. A derivada dela é 2z, tá? Mas se a gente usar as condições de Cauchy-Riemann, a primeira coisa que eu vou observar é o seguinte, né? f de z, que é z quadrado, na verdade é x mais y ao quadrado, que isso vai ser quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ou seja, isso aqui tem parte real, x2 menos y2, parte imaginária, 2xy. Então, este cara aqui é o meu U, esse aqui é o meu W, de Wesley, tá? Pode ser de Wellington também, tá bom? E aí é o seguinte, vamos verificar as condições de Cauchy-Riemann, tá? Então, se derivar o U com relação a x, a derivada de U com relação a x é 2x, tá? Mas isso coincide com a derivada de W com relação a Y. Você pegar o W e derivar com relação a Y também dá 2x, beleza? Além disso, se você pegar o U e derivar com relação a Y, o derivado é menos 2y. Que isso coincide com menos a derivada do W com relação a Y. Desculpa, W com relação a X, né? A gente sempre troca, né? Menos o W com relação a X. Derivar o menos o W com relação a X, você vai achar 2y, e aí o sinal vai ficar menos 2y. Então, essas duas funções são contínuas, ó. Essa função é contínua também, tá certo? As derivadas primeiras, então, vamos lá. Esta função é contínua, esta função é contínua. Se você calcular as derivadas parciais de U com relação a x e a y, vai ser contínua. Se você calcular as derivadas parciais de W com relação a x e y, vai ser contínua também. Além disso, as condições de Cauchy-Riemann valem. Então, portanto, né? Aqui eu posso garantir. Então, portanto, como o W, o x, o y, Wx, Wy são contínuos e valem as condições de Cauchy-Riemann ou as equações de Cauchy-Riemann, temos que F é analítica, como a gente já sabia e esperava que ela, tá? Beleza? Vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. Exemplo 4. Então, se eu pegar, por exemplo, essa função aqui, ó, verifique se essa função aqui, ó, que é exponencial de x seno y mais i exponencial de x seno y é analítica em C, tá? E aí, mesma coisa.
vou verificar as condições de Cauchy-Riemann, vou ver o que acontece, tá? Então, aqui neste caso, já estou dando, né, as funções. Então, aqui é U de xy, aqui é W de xy, tá? A gente vai ver essa função, a gente vai estudar essa função um pouco mais para frente, aqui algumas aulas, tá? Mas, enfim, vamos ver se ela é analítica, né? Nesse caso, só preciso verificar. Bem, a continuidade é trivial, né? São claramente contínuas, tá? São contínuas aqui, não tem muito o que dizer. É um produto de funções contínuas, né? Tanto exponencial quanto trigonométrica. Então, trigonométricas, no caso, no plural. Então, essa função é tranquilamente contínua. E, claro, se eu derivar parcialmente com relação a x e a y, cada uma delas a gente vai verificar que vai continuar sendo um produto exponencial com função trigonométrica e ela continua sendo contínua. Então, a continuidade tanto das funções de w quanto das suas primeiras derivadas são imediatas, ok? O que falta verificar aqui basicamente são as condições de Cauchy-Riemann e a gente vai ver se ela é ou não satisfeita. Então, eu vou derivar U com relação a x, derivada de U com relação a x é de x cosseno y. E eu vou derivar o W com relação a y. Derivada do W com relação a y é de x, derivada do seno vai dar cosseno. Então, essas duas coisas são iguais. Então, isso aqui é igual, tá? E aí, a primeira tá ok. Vamos agora verificar a segunda. Vou derivar o U com relação... Derivar o W com relação a x. Derivado de w com relação a x, não vai mudar nada. Exponencial de x seno y. E vou derivar o u com relação a y. Derivada do u com relação a y é menos exponencial de x seno de y. Tá? E mais isso aqui é igual a menos dw dx. E aí, portanto, ok também. Então, tudo satisfeito. Então, portanto, aqui eu posso garantir que essa f de z aí, ela é analítica. Então, é simples assim, tá? Analítica. Todo C. Tá? Então, tem essa propriedade bastante interessante aí, que vale a pena a gente... valem, na verdade, essa estrutura bastante interessante com as condições de Cauchy-Riemann, que vale a pena a gente sempre explorar. Então, a gente consegue garantir a analiticidade de uma forma bem mais simples do que ter que ficar checando se a derivada existe e ter que calcular o limite para a derivada, etc. Tá bom? Isso é uma forma facilitadora do nosso processo. Tá? Tem mais duas coisinhas que eu quero falar, que são os seguintes, tá? Então, beleza. Então, se por acaso... Aqui vou chamar aqui de proposição. Uma proposição só, simples. É imediato o resultado. Você escrever como se fosse uma proposição, só para deixar destacado mesmo. Tá? Poderia até ser uma observação, não precisava nem ser uma proposição. Mas é o seguinte, se f é derivável, que lógico, uma função de variável complexa, derivar em z, x mais y, então a derivada f' de z corresponde, na verdade, a du dx mais i dw dx, tá? Ou, se preferir também, eu sei que essa observação é imediata, mas não custa nada a gente fazer. Menos i du dy, tá? Isso significa, na verdade, que eventualmente é simples da gente calcular a derivada, simplesmente calculando, normalmente a gente usa a primeira, tá? Isso aqui é o que a gente, valem as duas, mas normalmente a gente usa essa. Tá ok? Então, por exemplo, ó, só subindo aqui, ó.
Se f é derivada num ponto, então eu posso calcular a derivada desse jeito. Olha aqui, a gente observou o seguinte, ó, essa função que a gente construiu aqui, ela é analítica, ó, tá certo? É uma função analítica, porque valem as condições de Cauchy-Riemann e tanto a parte real quanto as funções que definem tanto a parte real quanto a parte imaginária são contínuas e têm as suas primeiras derivadas contínuas. Então, quem que é a derivada dessa função f aqui, ó? Então, voltando ao exemplo aqui, né? Se a gente voltar ao exemplo aqui, ó. Então, exemplo 4 no caso, né? Deixa eu só escrever aqui. O exemplo 4. O que a gente nota é o seguinte, que a nossa derivada da função z definida lá é a derivada de u com relação a x mais a derivada de w com relação a x, só que ó, a derivada de u com relação a x é a exponencial de x cosseno y, a derivada de w com relação a x é a exponencial de x seno y. Olha que doideira. Então isso aqui ó, é exponencial de x cosseno y mais i exponencial de x seno y, tá? Eu sei que não parece, mas isso aqui ó, é a derivada de u com relação a x, para o exemplo, tá? Aqui é a derivada de w com relação a x. Mas olha que curioso, isso aqui é a própria f, né? Isso aqui é a própria f. Tem alguma outra função que vocês conhecem que tem essa característica? Tem, né? Que função que é? A exponencial, né? A função exponencial é aquela que a gente deriva e ela não muda, né? Tá certo? A gente vai falar isso aqui mais para frente, mas isso aqui é uma observação, na verdade, né? Observação, essa função f de z aqui, ó, que é exponencial de x cosseno y mais i exponencial de x seno y, na verdade é exponencial de z, tá? Beleza? E aqui a gente já está até vendo que é a derivada da exponencial de z ela mesma, tá bom? Beleza? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, tá? Então, fechou. Temos aqui mais duas coisas que eu gostaria de falar, que é o seguinte, que é uma condição suficiente para a diferenciabilidade, que é um teorema, tá? Eu não estou provando eles, mas o teorema diz o seguinte. Aqui, diferenciabilidade. Nem sempre a gente vai conseguir que as condições de Cauchy-Riemann vão valer sempre dentro de um domínio inteiro, tá? Mas se por acaso a gente conseguir que elas valham sob certas condições, mesmo que em conjunto menor, a gente acaba não conseguindo garantir a analicidade, mas a gente garante pelo menos que a função vai ser diferenciável. Então, esse é o propósito desse teorema, tá? Então, se você tem aqui, ó, u de x e y, w de x e y, contínuas e com primeiras derivadas, né? Contínuas, mas em alguma vizinhança de um ponto Z qualquer, de Z, as condições satisfeitas nessa mesma vizinhança, tá? As condições de Cauchy satisfeitas em Z, tá?
em Z. Então se valem essas duas coisas aqui, ó, se vale 1, se vale 2, então eu posso garantir o seguinte, que f de Z, que é U mais IW, é derivável em Z e f' de Z é du dx mais I tw dx, ou tw dy menos I tw dy, tá? Pode ser tanto um quanto o outro. Então, observe aqui que é o seguinte, né? A gente tá mais preocupado com a analiticidade, mas nem sempre a gente vai conseguir, que eventualmente a gente pode, se a gente voltar naquele exemplo em que a função, que as condições de Cauchy-Riemann só valiam sobre uma reta, a gente não tem que ela é analítica, mas pelo menos a gente consegue garantir que ela seja o quê? Derivável, tá? Então, naquele exemplo aqui, se a gente voltar ao exemplo, não sei qual era o número, deixa eu voltar nele brevemente aqui, rapidinho, pessoal, só para ver qual era o número. No exemplo 2. Então, aqui, ó, voltando ao exemplo 2, a gente garante o seguinte, ó. Voltando ao exemplo 2, a gente não pode garantir a analiticidade. Não temos analiticidade. Mas a gente tem pelo menos a diferenciabilidade sobre a reta, né? Tá certo? Melhor que nada, né? Ao menos isso, né? Sobre y igual a 2x, tá? Então, é melhor do que nada, tá certo? E aí, neste caso, em particular, sobre essa reta, qual seria a derivada, né? Então, a derivada daquela função, só para lembrar aqui, né? A função era essa aqui. Então, neste caso, né? A f de z era 2x2 mais y, mais i y ao quadrado menos x, tá certo? E sobre essa reta y igual a 2x, a gente tem o seguinte. E sobre y igual a 2x, nós temos que f' de z, que é du dx mais i dw dx, isso vai ficar assim, ó. Vai ficar 4x mais dw dx é menos 1, né? Então aqui vai dar menos y. Aqui menos que isso aqui é igual também, se você preferir, que isso aqui é igual a 2y menos i. Então, sobre a reta, a derivada da função vale isso aqui, tá? Então, observe que é sobre a reta, beleza? E aí, finalmente, uma coisa que eu queria fazer só para a gente acabar, que é o seguinte. A gente vai precisar disso em alguns momentos, que são as equações de Cauchy-Riemann em coordenadas polares, tá? Então, se por acaso a nossa função está escrita em coordenadas polares, a gente pode construir as equações de Cauchy-Riemann em coordenadas polares também. E só para a gente acabar aqui, e a gente poder ir para casa, eu já estou em casa, né? Vocês eu não sei. Esse meu C tá parecendo um E, né? Se fosse esse o único problema da minha grafia, seria bom, né? Mas acho que vocês entendem, né? Depois de... Já vi que alguns aqui foram meus alunos em outras ocasiões.
Alguns eu conheço. Quer dizer, me lembro, né? Conhecer é uma palavra muito profunda, né? Com as pessoas já fomos apresentados. Vocês já devem estar acostumados com a feiura da minha letra. Então, só para a gente acabar. Eventualmente, é conveniente a gente escrever a nossa função em coordenadas polares, tá? Então, como isso eventualmente pode acontecer, também é conveniente a gente derivar as condições de Cauchy-Riemann para essa versão polar da função, tá? Como que a gente faz isso, tá? Para a gente chegar nisso aqui, basicamente o que a gente tem isso aqui é uma consequência de eu fazer o seguinte, de eu pegar x, de eu pegar, na verdade, três coisas, né? Ops. Isso aqui é consequência de eu pegar três coisas. Eu vou pegar uma função num ponto cartesiano e eu vou pegar x igual a r cosseno de θ e y igual a r seno de θ. Então, se eu usar essas três coisas, com essas três coisas aqui, eu chego nessa parte aqui de cima, tá? Então, isto aqui é consequência de eu pegar x igual a r cosseno de θ, y igual a r seno de θ, substituindo a minha função em coordenadas cartesianas, eu consigo chegar aqui. De acordo? Beleza? E aí o seguinte, não sei como vocês estão de regra da cadeia em mais de uma variável, mas aí a pergunta aqui é a seguinte. Se eu tenho uma aqui, ó, uma u de x de rθ, y de rθ, que é o nosso caso aqui, ó, eu tenho x depende de rθ, y depende de rθ. Se eu substituir esses dois caras aqui dentro, tá? Se eu substituir esses caras aqui dentro e, consequentemente, aqui dentro também, e pegar essa u e derivar com relação a r de Rispoli, o que que acontece? Eu vou ter que usar a regra da cadeia, né? Tá certo? E como que é a regra da cadeia? É a derivada de u com relação a x vezes a derivada de x com relação a r mais a derivada de u com relação a y vezes a derivada de y com relação a r. Se lembram disso, né? Tá certo? E nesse caso, em especial, como as nossas x e y são r cosseno e r seno, isso aqui vai ficar exatamente assim, ó. Isso aqui vai ficar du dx cosseno de θ mais du dy seno de θ. De acordo? Isso significa, então, ó, que a derivada de u com relação a r é isso aqui. Perfeito? Beleza? Se eu fizer a mesma coisa para o w, é imediato eu observar que isso vai dar dw dx seno de θ mais dw dy seno de θ. De acordo? É totalmente imediato. Tá? Beleza? Sim ou não? Acho que sim, né? Afinal de contas, é só eu trocar o por W aqui, né? E aí a gente tem a mesma coisa. Então, legal. Então, a gente tem essas aqui, ó. Vou chamar aqui de 1 e 2. E a gente consegue, de forma totalmente análoga, agora derivando com relação a θ, essa mesma ideia, que é essa mesma estrutura, tá? Se eu pegar u de x de rθ, y de rθ, e derivar com relação a θ, eu vou conseguir uma estrutura análoga, tá? Tanto para U quanto para W, que elas vão ser iguais, eu vou trocar a letra, e a gente vai obter o seguinte, se eu fizer isso com relação a θ. Eu vou ter, então, du dx vezes dx dθ, mais du dy vezes dy dθ. Quem fez cálculo 3 comigo, certamente, não sei se alguém fez aqui, mas quem fez lá em algum momento o cálculo 3, certamente viu eu fazendo essa conta no contexto do cálculo 3. Então, derivando com relação a θ, a gente vai obter o seguinte, né? Que du dθ, ele vai ser du dx, né? Vezes derivada de x com relação a θ, então isso aqui vai ficar menos r seno mais du dy vezes a derivada de y com relação a θ, que vai ficar r cosseno.
E aí, claro, totalmente imediato, eu vou chamar isso aqui de 3, e a minha 4 vai ser a versão deste cara com relação a W, tá? Então, o dW dθ, ele é du dx, dw dx, vezes menos r seno θ, mais dw é cosseno de θ. Beleza? Totalmente trivial eu concluir isso aqui. Perfeito? Então, eu tenho essas 4 equações aí, ó. Seguinte, vamos supor que valem as condições de Cauchy-Riemann para coordenadas cartesianas, ou seja, vamos supor que ela é analítica, tá? Suponha aqui, ó, só para a gente chegar numa forma interessante, então aqui, ó, suponha que valem as condições de Cauchy-Riemann para coordenadas cartesianas, isto é, né, du dx é igual a dw dy e du dy é igual a menos dw dx. Se eu não estou enganado, é isso mesmo, tá certo? Eu vou fazer o seguinte agora, ó. Se a gente pegar isso, então vamos pegar aqui, ó, esta primeira equação, dr, tá certo? Vou pegar essa primeira e vou pegar a 4 aqui. Tá? Então eu vou pegar a 1 e a 4 aqui, ó. Vou até copiá-las aqui, ó. Vou pegar 1, copiar ela. Então, com isso, a gente vai ter o seguinte. Eu troco. Então, assim, com isso a gente tem o seguinte. A gente tem isso. E a gente tem essa outra 4 aqui, né? Só para a gente acabar. A gente tem essa 4 aqui. E, ó, eu estou dizendo que du dx é igual a dw dy, tá? Então, se du dx é igual a dw dy, e eu estou dizendo que du dy é menos dw dx. Então, olha aqui que interessante. Isso aqui vai ficar assim. Então, isso aqui vai ficar du dx é dw dy, cosseno de θ, e eu estou dizendo que du dy é menos dw dx. Então, aqui vai ficar menos dw dx menos dw dx seno de θ. Tá certo? Vocês conseguem claramente observar uma semelhança entre este termo e este termo aqui. O que está faltando para ficar igual é só o quê? É o R, né? Que não tem. Aqui tem R nas duas parcelas, mas aqui não tem R, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar este R que tem aqui embaixo, esses dois R's aqui, e vou passar ele dividindo para o outro lado. Isso aqui implica, né, que 1 sobre R dw dθ é igual, na verdade, wx. Acho que é melhor escrever aqui embaixo, né? Isso aqui vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar assim, ó. Peguei o R e coloquei em evidência, então isso vai ficar assim, ó. dw dy, cosseno de θ, menos dw dx, seno de θ. Mas isso aqui, na verdade, é o du dr. Tá? E aí, portanto, eu concluo o seguinte, que se valem as condições de Cauchy-Riemann, então du dr igual a 1 sobre R dw dθ. Se você fizer o mesmo procedimento agora, usando as duas equações do meio, tá? A 2 e a 3, então eu não preciso fazer, vou deixar para vocês como exercício. Agora, usando a 2 e a 3, vocês concluem que o quê? Que dw dr igual a menos 1 sobre R
deu deteta. Então aqui, ó, só para deixar aqui usando 2 e 3. Para chegar nessa aqui a gente usou 1 e 4, né? Usando 1 e 4. Tá? E aí usando a 2 e 3 a gente chega nessa. Fechou? E aí por fim, só para a gente acabar, e aí finalmente, né? Fica como exercício também. A gente vai usar isso aqui em alguma aula para frente aí, que é a derivada f', né? Que a gente viu que podia escrever como sendo derivada de u com relação a x mais i, a derivada de w com relação a x. A gente também pode escrever em coordenadas polares como sendo o seguinte: exponencial de menos iθ, tá certo? Vezes derivada de u com relação a r mais i derivada de w com relação a r, tá? Isso aqui, exercício para vocês mostrar. Beleza? Mas, na verdade, não tem nada demais. É só vocês usarem essas expressões que a gente acabou de comentar aqui agora, e aí vocês conseguem concluir isso aí. Qualquer dúvida a gente tira na semana que vem, quando a gente voltar a se encontrar aqui na próxima quinta-feira, beleza? Então essa é a aula 7. Vocês têm a aula 8 aí para assistir, aula 9 para assistir, que são sobre as funções elementares, tá? E vai usar toda essa discussão aqui, porque a gente precisa disso para verificar a analisticidade, a gente precisa dessa discussão para a gente construir as derivadas. Então, para vocês acompanharem aí, então assistam aí até a próxima quinta-feira, todas essas outras duas aulas, e a gente faz alguns exercícios. E é isso. Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado pela companhia. Mesmo